Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Martinez, Bidon Carrillo, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o... o Corinthians. Esse é o time. Tem o Galo, né? Mas que o Galo O Galo não vai jogar durante o tempo. Então o Hugo pode jogar hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. A escalação do Corinthians saiu para o jogo de logo mais contra o Racing, enquanto um técnico novo não chega, o Timão vai ali tentando se encontrar, né? Tentando fazer esse jogo importante na Neoquímica Arena. O técnico de hoje deve ser o Orlando Ribeiro, né? E o Timão vai com um time ali um pouco diferente, já que não tem Garro, não deve ter o Coronado também. Então a maneira de jogar em casa ali com outro armador. Lá na Placar TV a gente pôde analisar as últimas informações, o Sormani, ali o Quesada, eles trouxeram as últimas informações sobre o Timão e é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link do canal do programa também lá da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não, pode até tirar, tira isso daí, pode tirar. Eu vou cantar aqui. Cante. Vou cantar aqui é melhor porque a gente, acabamos de fazer lá certinho. Hugo Souza. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Martinez, Bidon Carrillo, Memphis e Yuri Alberto. Esse é o... o Corinthians. Esse é o time. Tem Esse o é Galo, time. né? Mas que o Sim, Galo já o tá Galo não vai jogar machucado. durante o tempo. Então o Hugo pode jogar hoje. Ele tá livre pra jogar, Sormani. Agora é a decisão, sei lá, à tarde os caras conversam lá, falam, pô, será que precisa do Hugo hoje? Deixa o Hugo pro jogo contra o Flamengo, entendeu? Enfim, ele treinou normalmente, tem treinado normalmente. Eu tava Quanto tempo ele ficou fora, Quesada? Foi muito tempo não, acho que ficou... ficou muito tempo não chegou a dar um mês, não né? chegou, Não né? chegou a dar um mês, não. É né? lesão muscular, né? Lesão muscular, é. Que não foi um negócio muito grave, mas também não foi um negócio tão simples assim, né? E aí o Donelli entrou nesse período. Não vou colocar nada na conta do Donelli, não. Eu acho muito fácil colocar só na conta do Donelli. Mas se o Hugo... Mas o Hugo Souza não tava, então não adianta a gente também ficar falando de goleiro que não tava, né? Eu arriscaria dizer que este jogo hoje não vai bater as 40 mil pessoas. Olha, Hoje? Eu acho que o problema é o horário. 7 horas da noite. Mas eu ninguém acho compra que o ingresso na bilheteria, Isa. Tá tudo vendido. acho que Deve estar tudo vendido. O que eu acho é o seguinte, não vai ter 40 mil pessoas logo de cara, porque é muito cedo, mas durante o jogo ali vai completar. E assim, É um jogo importante. Tem colocado 40 mil pessoas quase 40 jogos, ou 40 jogos. Os torcedores tal. dormem lá no estádio. O último jogo... E aí fica esperando o outro jogo. O último jogo, 44 mil pessoas. Tem um embaixo aqui bancada, é isso? Tem, né? As dormem, esticam lá um saco de dormir, ficam lá esperando Tudo bem, né? jogo. Quesada e técnico, velho. Não, técnico vamos dar essa última informação só pra gente arredondar. Então tá vendo uma diferença. Não fechou ainda, cara. É o que eu falei, mas muita gente cravando. O Dorival é o único nome com quem eu... Também não é, não. Também não. O Corinthians tem outros nomes se não der certo o Dorival. Mas com quem tá conversando? Não, nesse momento a conversa o Fabinho Soldado foi pra Santa Catarina. Mas qual seria o plano B? Nesse caso seria o plano C. Porque o plano B é o Dorival. Eu vi o nome do Fernando Diniz. Fernando Diniz, mas existe uma resistência muito grande ao trabalho do Fernando Diniz. Sabe quantas vitórias o Fernando Diniz fez no ano passado? 2. 3. Uma foi no coletivo. 3. Eu, sinceramente, eu não traria o Fernando Diniz, embora goste do Fernando Diniz. Eu acho que o momento não é para criar nada muito fora da casinha. Precisa de um técnico cascudo que faça um bom arroz com feijão, que acerte o sistema defensivo. Porque o estilo de jogo do Fernando Diniz, essa zagueirada corintiana aí, se você der uma bola para eles chutarem, eles vão furar a bola. Você imagina se você obrigar os caras a ficarem construindo o jogo a partir do sistema defensivo. É verdade. Seria... O Félix Torres, ele não consegue dar um passe. Se ele fosse um pai de santo, ele não daria um passe. Ele não tem essa capacidade. O Kaká é um Deus nos acuda. O máximo que o Kaká fez no Corinthians foi escrever lá a faixa, a imprensa vai tomar naquele lugar só. O Fernando Diniz gosta que essa defesa do Corinthians. Não dá, esquece. Tem que fazer o arroz com o feijão. A não ser que o Fernando Diniz venha e diga, eu não tenho jeito de fazer aqui esse time jogar como eu quero, então vamos fazer o arroz com feijão. Não, mas o Fernando Diniz é fora da casinha, cara. Ele precisa ter gente de qualidade para saber chutar uma bola. E esses caras do Corinthians não sabem chutar uma bola. Não sabe, o Mateuzinho não sabe chutar uma bola. O Félix é muito ruim.
O Kaká é péssimo. O Ramalho tá numa fase difícil também. Gustavo Henrique tem que rezar para ele não se machucar, porque é o melhor zagueiro que o Corinthians tem. O único que se salva ali é o Angeleri. E o Hugo Souza, vamos combinar, goleiraço, mas também com os pés vai precisar trabalhar mais. Então, olha, se for Fernando Diniz, eu acho que é uma vibe, com todo respeito, errada aí, hein? O melhor trabalho do Diniz, que foi com o Fluminense, quando foi campeão da Libertadores, que é o maior título da história do Fluminense, ele tinha jogadores que conseguiam sair jogando, né? Por mais que você tivesse um jogador um pouco mais velho, como um Felipe Melo, você tem o Marcelo na lateral, você tinha um Nino na zaga, que é um jogador muito bom, foi muito bem no Fluminense naquela temporada. Então ele tinha material ali para conseguir construir esse estilo de jogo dele, que é esse estilo de jogo de toque de bola. No Cruzeiro já teve dificuldade porque a gente já sabia, por exemplo, que o Cássio nunca foi um cara bom jogando com a bola nos pés. Nunca foi. E também aí, acho que no Cruzeiro tem uma questão de bastidor aí. Mas eu acho que o dirigente de futebol hoje, ele precisa pensar o que eu tenho de material dentro do meu elenco e qual é o tipo de treinador que eu vou trazer. Porque a seleção brasileira fez a mesma coisa. Ficava falando de Ancelotti, e aí vem e traz o Diniz para tapar buraco, um cara com um estilo completamente diferente. Deixa eu dar uma informação, aproveitar que a gente tá no final aí, tem muita coisa de falar do Corinthians, a gente deixou pouco tempo, deixa para amanhã agora. Tem gente que defende o Carille lá dentro. Tem gente que defende o Carille lá dentro pelo bom trabalho que ele fez. Não sei se é esse momento pro Carille, mas uma coisa é certa, o Carille ajeita a defesa. Só que a gente precisa entender o futebol como compartimentos. Não adianta o cara ser bom na defesa e não ser bom no ataque, ou não saber o ajeita a defesa com esses zagueiros aí. Não dá, é difícil. Aí também a gente passa um pouquinho aí o tempo defendendo o Ramon e a Emiliano, porque realmente a situação era difícil. Se perguntar pro Memphis, ele vai indicar algum técnico holandês. Ele quer um técnico europeu. Que não seja o Seedorf, né, Memphis? Porque ele não trabalha desde 2019. Também não vamos ficar inventando coisa aqui. Então, pelo amor de Deus. Aí o Corinthians entrou numa situação muito difícil. Porque o Tite era o cara, o Dorival acha um baita nome, e agora você vai começar... o problema do Santos aí. Você vai começar a ir pro mercado para encontrar o quê? Você vai começar a inventar coisa. Vai trazer o Carpini pro Corinthians? Não dá. O Léo Condé, Zanardi. O Eduardo Batista talvez seja o melhor de todos. Tem uma história, trabalhou lá com o pai, que foi técnico histórico do Corinthians. Então, o Corinthians está... Agora, o amadorismo do Timão para conseguir demitir um cara que eu queria que fosse demitido e não ter nada encaminhado com o outro, cara, isso foi de um amadorismo... Que saudades do Juvenal, viu? Que demitia um técnico, mas já tinha o outro acertado há um mês, sabe? É isso. Se bem que é ruim ter demitido o Muricy na minha visão, mas tudo bem, isso é outra história. É muito... Eu não vou usar o termo porque tem uma dama aqui. Mas pode usar. Uma... Desculpe, não vou usar porque ele é muito feio. Mas assim, é um amadorismo, é um negócio assim de... absurdo, cara, sinceramente. O Santos não vou falar por prazo. Não, eu não queria ouvir isso. Pode falar. Eu, como homem, não gosto de ouvir. Eu também não gosto também. Eu não falo palavrão. O Santos, o Queguido, ele tá pensando em 2 semanas para contratar um técnico. No Corinthians tem algum prazo, pelo menos? Porque tá demorando também. O prazo já foi, ô Flavinho. Também acho. Foi. É que nem no Santos, já foi. Tudo bem, agora. No final de semana ter outro técnico, ok, nem daria tempo, tal. Hoje já era o técnico, hoje era o Tite. Ou era o Dorival. Maracanã. O Corinthians não vai enfrentar um Nhocunhé Futebol Clube. Não pode jogar com o Orlando Ribeiro dirigindo o Corinthians no Maracanã. É o melhor time do Brasil ao lado do Palmeiras. Então, esses caras estão brincando com o futebol. Mas o Gustavo tem razão. Porra. Os caras mandam embora o Ramon sem ninguém. E o Ramon já estava fazendo hora extra. Então, nós vamos demitir esse cara? Vamos. Tite, é o seguinte, a gente está pensando... É assim que funciona. Venha ao mundo dos adultos. Tite, nós queremos mandar embora o Ramon. Você aceita esse negócio? Aceito. Então tá bom. Então já vem pra cá. Bom, tudo bem que o Tite foi um problema médico, né? Rolou isso. Porque o Tite, no fim das contas, admitiu que teve uma negociação. Eu não coloco minha mão no fogo, com todo o máximo respeito ao Tite. Adoro o Tite, mas eu não... Eu acho que tem coisa estranha nessa história. E é só isso, tá? Eu tenho o direito de achar, tá? Não é informação, não é nada. Eu só tenho o direito de achar, porque o futebol tem muita mentira, tem muita politicagem, tem muita gente que não quer, às vezes, o sucesso do próprio time. E o Corinthians é uma politicagem, é uma sujeirada.
é uma canalice, né? Que tem de calhordas nesse negócio aí, é isso. Já falei muito. Isso que eu gosto de torcer para português. Nosso técnico é o professor Cauã, tá lá já desde o Campeonato Paulista, fez uma boa você campanha. fez aí. Vai começar agora. A gestão em favor da demissão dele. Eu sei. Você não leva o Ramon Dias pra lá? Não, nós temos um bom técnico. Tá tudo bem lá. Acabou o programa. Que maldade. Labate, bem-vinda de volta. Obrigada. Até amanhã. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que eles falaram, um pouco do que eles comentaram, né? A escalação do Corinthians pro jogo de logo mais. E também mais daquilo que já vinham comentando aí sobre a chegada do novo treinador, se será o Dorival ou não, né? Toda essa confusão. E é claro, a gente vai continuar repercutindo durante o dia. Também tem muitas informações ainda nesse pós-jogo, né? Logo mais. Então volte aqui no canal assim que a partida terminar, porque a gente vai cobrir tudo pra vocês. Coletiva pós-jogo, na verdade. Tudo isso e muito mais aqui no Corinthians Informa. Deixa o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Até logo mais. Valeu!